E aí galera, beleza? Tudo bom? Eu resolvi gravar uma série de vídeos, na verdade, falando sobre o projeto Batalha de Mitos. Na verdade, eu acredito muito que esse contato por vídeo com vocês é um dos melhores contatos possíveis. Quase tão bom quanto seria um contato pessoal mesmo, discutindo, tirando as dúvidas. Então, já que isso não é possível devido ao tamanho da própria comunidade hoje no Facebook, em outras mídias, como DeviantArt, Pinterest, por exemplo, em outras redes sociais. Então, já que não é possível ter esse contato pessoal, o contato por vídeo ele pode ser aquele que explana da melhor forma possível. E, de uma certa forma, até a gente mesmo do projeto, ao se explicar, ao dar informações sobre o projeto em si, aprende onde estão aqueles pontos que podem ser melhorados. É uma reflexão importante. Então eu pretendo, durante essa semana, eu quero muito manter isso para as próximas semanas, que é gravar vídeos dessa forma e falar sobre assuntos relacionados ao projeto Batalha de Mitos. Então, começando esse vídeo, que é o primeiro que a gente está fazendo, eu não sei se os ajustes de luz, enfim, não é uma gravação profissional, estão bons, que é falar sobre o projeto em si. Muitas pessoas que estão acompanhando o projeto Batalha de Mitos, elas já conhecem a história dele. Sabem quais foram as dificuldades enfrentadas, quais foram os ganhos alcançados, mas eu acredito que algumas pessoas que possam ter entrado durante o processo no qual o Batalha de Mitos já estava evoluindo, não conheçam a história. Então, um resumo mesmo, talvez de 1 minuto só, falando sobre o projeto. A ideia Batalha de Mitos, ela surgiu em novembro de 2013. Foi a primeira vez que os idealizadores do projeto pensaram em fazer um card game baseado na cultura nacional, na cultura brasileira, na verdade no folclore brasileiro, que foi a primeira ideia. Então, a gente teve essa criação lá em novembro de 2013. Se a gente for partir dessa data, 2014 um ano, 2015 2 anos de projeto, então a gente consideraria que a gente está com 2 anos e meio de projeto. Só que desde essa idealização até a maturidade do projeto, a gente conseguiu de fato modelar o Batalha de Mitos e apresentar eles em março de 2014, ou seja, uns 5 meses depois da concepção. Que foi o momento que a gente teve tempo para juntar mais algumas pessoas, além das 2 que criaram a ideia, para, a partir dessas pessoas, essas competências específicas que elas traziam, dar molde realmente ao projeto em si. Então, a gente considera e fala dessa forma que, simbolicamente, o aniversário do Batalha de Mitos ele se dá no evento Gamepolitan, que é um evento de jogos que acontece aqui em Salvador, na Bahia, que é a sede do projeto. Então, a gente participou do Gamepolitan 2014, 2015 e vai participar agora do Gamepolitan 2016. Então, a gente entende que simbolicamente a gente vai estar comemorando o 2º ano do projeto. Simbolicamente, lembrando que, de fato, 2 anos e meio talvez. E nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram. Desde coisas maravilhosas que a gente não imaginava que fosse possível acontecer, como coisas que nos colocaram com pés no chão. Nos mostraram que é a realidade de um projeto dessa forma, um projeto dessa magnitude, que quer alcançar um país do tamanho do Brasil, que quer produzir algo para ser entregue e distribuído no Brasil como um todo. Coisas dessas, como por exemplo, a gente ganhar premiações em dinheiro de agências de fomento à pesquisa do estado da Bahia. A gente, isso positivamente. Assim como a gente também tem um processo de incubação para entender o que é uma empresa. Não é só ter uma ideia legal, gente. Não é só achar que, poxa, é uma ideia super interessante usar o folclore brasileiro, mas existe uma estrutura empresarial que precisa dar base ao projeto. Então a incubação na Unifax, que é uma universidade de Salvador, inclusive tem esse nome, Universidade de Salvador, estar naquele ambiente com pessoas específicas da área de administração, gestão, empreendedorismo, incubação, fez com que a gente entendesse o que era uma empresa. E quando a gente entendeu o que era uma empresa, a gente percebeu que a gente não tinha nada daquilo. Então, digamos que no primeiro ano do projeto, a gente percebeu que a gente teve esses dois
extremos, uma premiação em dinheiro de 15 mil reais e a noção de que a gente não sabia o que fazer com 15 mil reais. E até a própria noção de que ao ganhar 15 mil reais, o governo levou quase 4 mil reais de impostos. Então, ao perceber que o projeto por si só ele não se sustenta por causa da necessidade de uma estrutura empresarial para permitir que ele seja executado, fez com que a gente colocasse os pés no chão e percebesse que aqueles prazos que a gente dava no início, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, olha o WhatsApp, daqui a seja lá quanto tempo for, eram prazos que nós não tínhamos maturidade para dar. Mas mesmo assim, a gente não estava indo pelo caminho errado de todo, porque o empreendedorismo funciona dessa forma. Funciona você fazer o melhor com o que você tem, mesmo que você não tenha todas as variáveis, como era o nosso caso. As variáveis contábeis, administrativas, financeiras. A gente sabia, sim, que o sonho valia a pena. Então, a gente trabalhou em cima disso, a gente correu atrás disso, e conforme o aprendizado iria chegando, a gente tentava colocar aquela variável na fórmula e seguir um caminho específico, e às vezes um caminho até distinto do que a gente estava seguindo. Então, no primeiro ano a gente teve esses dois extremos, como eu disse, de ter premiações, de sair em revistas, de sair em mídias, de sair na internet, de sair em lugares assim, poxa, como G1, entendeu? Então, mostrando pra gente que o projeto era potencial, mas a responsabilidade de fazer a estrutura executiva do projeto ser viável, ela foi muito custosa. Então, eu realmente, como um dos diretores do projeto, eu digo a vocês, desculpa por a gente ter em alguns momentos dito amanhã, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque nós não tínhamos maturidade para isso. Hoje, e aí é o que aconteceu, né, que vai ser comemorado nessa simbólica data de segundo ano do projeto, a gente chegar lá no fim do primeiro ano e falar, olha, sem uma estrutura empresarial não dá. Porque a gente tem que pagar imposto, a gente tem que produzir, a gente tem que ter dinheiro para logística, coisas que não tem nada a ver com a filosofia do projeto em si, é com a questão mesmo de processo. Então a gente percebeu que a gente precisava disso, e aí a gente teve uma sorte muito relevante. Durante esse segundo ano de projeto, a gente fez uma parceria com uma empresa que já estava há 3 anos mais na frente, 3 ou 4 anos a mais na frente, como empresa, trabalhando com algo que nós gostaríamos de trabalhar num futuro próximo, sendo que o projeto Batalha de Mitos ele trabalhava com a cultura folclórica indígena. Essa empresa, que tem o nome de Sinergia Games, trabalhava com o folclore mais voltado para a mitologia afro-brasileira propriamente dita. Então a gente percebia que a gente trabalhava com a cultura brasileira, cada um em polos específicos. Então, como os produtos também que estavam sendo pensados, card games, board game, RPG, história em quadrinhos, se comunicavam em si, a gente percebeu a possibilidade de fusão do projeto para que essas duas empresas criassem uma estrutura executiva para a produção propriamente dita. E tudo deu certo de forma a salvar o projeto mesmo. O projeto Batalha de Mitos, ele muito provavelmente, devido principalmente também ao fato de que o ano de 2015 foi um ano onde os editais não aconteceram, que era uma fonte possível para a gente captar dinheiro e fazer, e contratar e montar a empresa, eles não aconteceram devido a que vocês já estão sabendo da crise, que se traduz de tantas formas, não cabe a gente agora falar sobre isso. Então era quase inviável manter o projeto devido às necessidades das pessoas que precisavam de recursos financeiros para suas próprias vidas e para se manter no projeto. Então, quando a Sinergia Games ela surge já com uma estrutura mais consolidada e a possibilidade de aportar recursos para que a gente consiga construir um novo Batalha de Mitos, aquilo realmente foi um salvamento para o projeto, e ainda mais, porque ao pegar todo o embasamento já construído da Sinergia na cultura afro-brasileira, juntar com o potencial que era o Batalha de Mitos, a gente realmente conseguiu formar um projeto que inclusive é um novo projeto. Hoje o Batalha de Mitos ele faz parte de um guarda-chuva chamado Mitos da Terra. Então, Batalha de Mitos é o card game, Eras ou Nações dos Mitos, a gente está definindo o nome, vai ser o board game, a história em quadrinhos, o RPG.
Então a gente consegue agora ter um projeto maior chamado Mitos da Terra e contemplar o Batalha de Mitos e outros projetos que já estão em produção e que serão contemplados e apresentados para vocês. Então, síntese do resumo, por assim dizer, é o primeiro ano de aprendizado de que a coisa era mais complexa do que a gente imaginava e um segundo ano de realmente ajuste e estrutura de projeto e aprendizado do que é essa estrutura, de como a gente poderia fazer realmente ela. Então, a gente passou esse primeiro ano e está finalizando esse segundo ano, mais uma vez, tentando não ser irresponsáveis ao definir uma meta, um prazo, estabelecer uma data de entrega, que é nessa próxima versão do Gamepolitan, em maio, exatamente, no mês 5, a gente entregar a vocês o que o projeto produziu. O que nós queremos fazer de entrega é exatamente a finalização de toda a parte conceitual, de pesquisa, ilustrações, game design do projeto, para que ele possa ser financiado no Catarse e com o dinheiro levantado do Catarse a gente produzir e entregar, por exemplo, as cartas do card game, a caixa com as peças do board game. Então a gente acredita e está correndo diariamente com uma estrutura muito mais madura para realmente fazer isso funcionar. Então a gente acredita muito que a gente tem potencial para fazer isso acontecer, acredita que a gente tem potencial, a gente aprendeu bastante e também não há dúvida de que, independentemente de qualquer destino final desse projeto, a gente já entregou bastante. A gente já conseguiu participar de rodas de discussão, de mostrar para uma comunidade de 10 mil pessoas na internet, que são vocês, no Facebook, o que é a nossa visão do projeto, o que é a nossa visão da cultura brasileira. Então a gente está feliz sim com os resultados do projeto, mas a nossa meta é muito maior do que essa. E a gente realmente está muito esperançoso e trabalhando sério para que essas coisas aconteçam. Eu não sei quanto tempo eu demorei falando, eu deixo a alma realmente falar por mim. Então eu espero que eu tenha passado para vocês uma mensagem legal, mas não quero que ela seja muito extensa, tá? Então eu vou realmente estar passando e falando sobre algumas características gerais do projeto. Então o projeto Batalha de Mitos, ele hoje é isso, é o projeto Mitos da Terra e a entrega card game chamará assim Batalha de Mitos. Mas eu agradeço muito a todos vocês que acompanham, que nos perguntam, que querem o projeto lançado e que apoiam sempre como podem. Nós contamos muito com vocês no momento em que o projeto ele for para financiamento coletivo. É nesse momento que a gente vai fazer uma pergunta e que a resposta se traduz na realização ou não, no sucesso ou não desse projeto, que é vocês adquirirem o projeto, é vocês falarem que ele realmente tem um valor e que vocês estariam dispostos a adquirir por esse valor, entenderam? Então, acreditamos muito nisso e estamos muito abertos a vocês dizerem pra gente, olha, vale ou não vale a pena, vale mais ou menos. Estamos abertos e queremos ouvir isso para adequar e enquadrar corretamente nosso projeto, tá? Nosso projeto não é só um jogo legal, ele é um projeto que prevê a entrega de uma pesquisa, a entrega realmente de um produto de brasileiro para brasileiro, para que a gente possa olhar para a nossa cultura e entender como ela é e saber o quanto ela é boa também. Então, é isso, pessoal. Valeu. E agora eu vou encerrar.